Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Hora de conversar com Juliana Rosa. O nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, deu entrevista à rede de TV CNN dos Estados Unidos, né, a CNN International, e falou a respeito da inflação no Brasil. Disse que esse é um fenômeno mundial e que ela afeta somente, como se fosse menos grave, né, os alimentos e os combustíveis, ou seja, aquilo que afeta diretamente a vida de todo mundo. Juliana Rosa, nosso assunto de hoje é essa preocupação com a inflação no mundo. É um fato de que o mundo está vivendo um momento altamente inflacionário, como o do Brasil? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Que bom te encontrar aqui de Prazer pertinho. é meu. Bom dia para Sheila, Bom para dia. Carla. Opa. Bom dia para você, ouvinte. Realmente é um problema inflacionário. Ontem a gente estava com o feriado, então os mercados não funcionaram, mas foi o assunto que movimentou todo o mercado global. A gente vê aqui que o que a gente está vivendo no mundo é realmente assim, uma escassez de suprimento evidente. Está faltando peça, faltando material, então a gente tem escassez de energia também, a China fazendo racionamento, então a gente tem um encarecimento de preços e falta de produtos no mundo todo. Agora, aqui no Brasil, a gente tem uma parte da inflação que é nossa. A Tendência de Consultoria fez esse cálculo e diz que em torno de 70% da inflação no Brasil é uma inflação que vem de fora e 30% é inflação aqui de dentro, principalmente porque aqui no Brasil a gente viveu uma seca histórica, então a gente teve um encarecimento extra de tarifa de conta de luz, da energia elétrica, e a questão climática também prejudicou muito a agricultura, então a gente teve também várias culturas que foram afetadas esse ano pela seca e também com as geadas aí do meio do ano. O café foi muito afetado, cana-de-açúcar, milho. Muita gente me pergunta do etanol, né? Teve uma oferta menor também de etanol, porque foi muito afetado pela questão climática. E a questão do dólar, né? Aqui no Brasil, quando a gente olha o real em relação ao dólar, foi a moeda que mais perdeu o valor. Por quê? Porque a gente tem um risco aqui grande em relação às contas públicas e os riscos institucionais inegáveis que o mundo todo, os estrangeiros todos perguntam aqui quando tem reunião com os economistas, com os empresários, como é que está o negócio lá no Brasil, né? Então, é óbvio que a gente acaba tendo mais lenha na fogueira, que é uma fogueira mundial. Então, sobe mais o combustível, porque o petróleo sobe, mas ele é cotado em dólar. A conta de luz, a gente hoje está usando derivado de petróleo para gerar energia nas termoelétricas, que é gás, óleo diesel. Então, sobe, mas sobe mais no Brasil. E alimento também, porque grãos, por exemplo, são cotados em dólar e frango, por exemplo, o frango vai lá, come o milho e a soja, né, que é base da ração animal. Aí o franguinho vai lá, come aquele grão, o grão é cotado em dólar e aí o franguinho fica mais caro, né? Então, assim, a gente... Um franguinho de sorte esse, hein? Franguinho Milho e soja, que beleza, hein? valorizado. Né? Valorizado. Esse frango, né? E a gente está tendo realmente uma inflação que é mundial, mas uma inflação que é local. Tanto é que eu estava olhando aqui ontem, o FMI diminuiu as projeções de crescimento do mundo, é verdade, mas para o Brasil também. Então a gente vê, por exemplo, o Brasil tem uma inflação hoje de 10% nos últimos 12 meses e outros países emergentes, como o Chile, o México, têm inflação alta, mas na casa dos 4%, bem diferente da nossa. E quando a gente olha crescimento, o mundo vai crescer ano que vem em torno de 5%, 4%, a gente vai crescer 1,5%, né, na média aqui do FMI. Então a gente realmente está sofrendo mais do que a média dos emergentes por conta da inflação. Agora, só para a gente começar aí a volta do feriado um pouco mais positivo, tem um artigo que me chamou a atenção, conversa muito com o economista Zé Márcio Camargo,
da Genial, que é um grande especialista em trabalho, e ele me falou o seguinte aqui, eu estava anotando, converso muito com ele escreveu esse artigo no Estadão, e ele diz que claramente tem uma recuperação de geração de postos de trabalho. Eu acho que isso também é importante a gente frisar, né? Aí ele faz uma comparação mostrando que quando você olha a PNAD, que é a geração de emprego formal e informal, até maio, juntando 3 meses, tinham 715 mil postos a mais em relação a 3 meses anteriores, até junho aumentou para 2 milhões e até julho 3 milhões. Então ele traz dados para animar um pouco também, porque com o avanço da vacinação, a gente tem o setor de serviços reagindo fortemente. Salão de beleza, bares e restaurantes, turismo. Então, pelo menos, assim, temos uma inflação alta, mas pelo menos as pessoas voltarem a ter trabalho, né? Isso é um alento importante, né? Com certeza, né? Bom, é? Você viu que eu respeitei o horário? Respeitou. Não, você foi linda. Você foi linda. Foi em homenagem ao Megali que tá aqui no estúdio. Mas tá? você fez bem de subir a música do Oscar, porque eu ia fazer uma pergunta. Eu ia estragar tudo. Juliana Rosa volta amanhã, então, neste mesmo horário. Beijo, Ju. Um beijão pra todos. Eu adorei, eu tô super madura. Eu fico olhando assim pro relógio do Super 9 e 11h50. Ninguém quer ser expulso do palco pela música do Oscar, né? É desagradável. Eu sou muito maltratada aqui, gente. Ah, Fica o registro. Volte amanhã. Até amanhã, Ju. Beijo. Beijão.